podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Estamos aqui reunidos para mais uma gravação de um episódio. Meu nome é Bruno Malpinente Sacani e hoje estou aqui com os membros do podcast, Carlos Renato Cunha, Felipe Cianca. Boa tarde, Carlos, como é que tá? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Felipe. Uma grande alegria estar aqui com vocês de novo. Boa tarde, Felipe. Tudo bem? Tudo certo, Bruno? Tudo bem, Carlos? Muito bom estar aqui outra vez. E hoje, pessoal, nós vamos ter um episódio com um convidado já recorrente aqui do podcast, que é o meu grande amigo, Gabriel Bertin. Boa tarde, Gabriel. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer enorme estar mais uma vez no podcast Tributário ao Pé do Ouvido, hoje com 3 amigos. É um prazer enorme. Agradeço o convite. Obrigado pela presença, Gabriel. Antes da gente dar início, pessoal, a gente queria fazer os lembretes aí de praxe, né, para vocês seguirem o nosso podcast pelas mídias sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. E se tiverem dúvidas, sugestões, a gente gosta muito de receber esse feedback dos nossos ouvintes, muitas vezes sugerindo episódios, temas, que a gente procura aí na medida do possível sempre atendê-los, tá? Então o nosso e-mail é o contato@tributarioapedoouvido.com.br. Ficamos aí à disposição de vocês para que a gente possa juntos fazer episódios aí mais interessantes e que todos possam participar também. Hoje nós vamos conversar aqui com o Gabriel em relação a um tema que diz respeito à responsabilidade tributária. Saiu recentemente no Valor Econômico uma notícia de decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF relacionadas à responsabilidade tributária de sócios. E aí nós conversando com o Gabriel, é um tema interessante porque para o direito tributário, de repente, os requisitos para se responsabilizar os sócios são uns e na esfera penal são diferentes. Então, nesse caminho que nós vamos seguir hoje para fazer uma conversa aqui informal, para a gente refletir um pouco sobre essa questão da responsabilidade do sócio. Então, eu vou já, Gabriel, passar aqui para você comentar um pouco essa decisão e tentar linkar isso com o direito penal. Qual que seria ali a diferença entre essas responsabilidades, né, diante dessas decisões do CARF, como que isso seria encarado no direito penal, no direito criminal? Bom, vamos lá. Então, o nosso mote da nossa conversa aqui hoje é essa notícia, né? E essas decisões do CARF chamaram a atenção porque elas dão provimento a recursos de contribuintes em situações diferentes, excluindo a responsabilidade deles, né? E essa responsabilidade é excluída tanto numa análise, num dos casos, a discussão gira em torno do interesse comum, seja interesse econômico ou interesse jurídico. E no outro, tem um vínculo maior com a individualização da conduta. Depois a gente pode até mencionar o número dos recursos, né, se os ouvintes quiserem ler as decisões. E advogando, né, nessa área, intensamente nessa área de direito penal econômico, a gente nota, às vezes, que o direito penal, talvez, se esse é um dos objetivos da nossa discussão, seja mais generoso com o órgão público, a acusação, né, já que as ações públicas, as ações por crimes fiscais são sempre públicas, ou seja, sempre o Ministério Público o autor, sejam mais generosos na formação do polo passivo e o judiciário na condenação dos acusados. Quando se trata, né, para deixar bem claro, quando se trata de situação que envolva tributo de empresa, né, naturalmente. E a jurisprudência tributária, que eu conheço, né, pior do que vocês aqui por tabela, só para fazer essas comparações, ela parece mais restritiva até, às vezes. Eu acho que essas comparações são interessantes. Talvez para a gente começar a discussão, eu faria referência ao fato, né, ao entendimento do STJ, e eu acho que é dos tribunais em geral, e aí vocês me digam, que diz respeito tem até o tema 103, tá? De recurso repetitivo no STJ, e eu vou ler aqui, bem curtinho, para servir de mote para a gente seguir a discussão. Então diz o STJ, né, essa é a súmula do tema. Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA,
a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no 135 do CTN, ou seja, não houve prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato ou estatutos. Ou seja, então, a jurisprudência vincula a possibilidade ou não de responsabilização do sócio ao fato do nome dele constar na CDA e trabalha isso com a inversão do ônus da prova ou com a atribuição do ônus da prova para a Receita, né, para a Procuradoria, caso não haja a inclusão do nome. Então, Gabriel, é verdade, assim, eu não sei no direito penal que eu não conheço, mas assim, no direito tributário, já de bastante tempo, desde o julgamento desse repetitivo, já vai aí, tô chutando, tá? 2009, é coisa aí de 14 anos, mais ou menos. No direito tributário, apesar das tentativas do fisco, né, de dar uma interpretação mais lata às possibilidades de responsabilização, e isso redunda, inclusive, na discussão mais moderna e recente sobre grupos econômicos, responsabilização de outras empresas que fazem parte do grupo, e não só a questão dos sócios, mas desde esse período, a coisa tomou forma num sentido mais restritivo, aplicando realmente o que prevê o Código Tributário Nacional, mas nem sempre foi assim. Eu acho que é importante a gente começar com esse histórico. Nós que já temos uma certa quilometragem, somos novos, né? Todo mundo aqui é novo, mas já temos uma certa quilometragem. A gente vai se recordar, durante os anos 90, eu não sei antes também, que eu não mexi com coisa tão antiga, mas anos 90 e anos 2000, até esse julgado aí do repetitivo, as fazendas públicas, e eu sou procurador do município, eu fazia isso porque era o entendimento da época, e aí tem que atuar como advogado da melhor forma para o cliente, né? E nesse sentido estava beneficiando o cliente, que é a fazenda pública. A fazenda pública, ela tentou emplacar e conseguiu uma espécie de dissolução irregular da sociedade, dissolução da sociedade automática com a inadimplência. Vejam, responsabilidade tributária, depois o Felipe, que é especialista em responsabilidade, vai poder diferenciar, mas responsabilidade tributária não se confunde com desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica, lá prevista no Código Civil, aí tem a teoria maior, teoria menor, a gente pode falar um pouquinho disso depois. O que se fazia no direito tributário, no processo tributário principalmente? Aplicava-se a lógica, com todo respeito a quem gosta do direito do trabalho, mas aplicava-se a lógica do processo trabalhista, que é a inexistência de separação de patrimônio entre a pessoa jurídica e a pessoa dos sócios. E sem previsão legal, né? Só com uma criação pretoriana, jurisprudencial, no sentido de, lógico, aplicando o princípio da proteção ao trabalhador, mas é aquela ideia que é a seguinte: se no processo do trabalho, na cobrança, não houver o pagamento na execução, automaticamente está desconsiderado, já se inclui um sócio, nem é um problema. Simplesmente o reclamante vai fazer um pedido para inclusão e vai ser incluído todo mundo, sócio gerente, sócio minoritário, todo mundo vai entrar na roda, né? E o seu patrimônio pessoal vai ser atingido, o que contraria a própria ideia de surgimento de uma sociedade limitada, por exemplo. É óbvio que a gente está falando de sociedades que tenham limitação de responsabilização do sócio, porque existem sociedades em que não há essa limitação, né? Obviamente. Pois bem, no direito tributário, eu me recordo muito bem disso, e com certeza o pessoal que labutou aqui também, quando na execução fiscal não se encontrava bens da pessoa jurídica para a penhora, automaticamente o fisco fazia uma petição para a inclusão dos sócios, todos eles, no polo passivo, os juízes deferiam, os sócios eram incluídos, e aí o patrimônio deles já era atingido. Então isso era o comum. Inclusive, eu estou lembrando aqui, eu não vou lembrar o número da lei, tá, gente? A gente está falando de orelhada aqui, queridos ouvintes. É só no nosso conhecimento, sem pesquisa. Eu me recordo que, no âmbito de contribuições previdenciárias, tinha uma lei de 1993, salvo engano, que previa que automaticamente, na hora de fazer o lançamento de inscrição em dívida ativa pelo INSS, porque na época era pela Secretaria de Receita Previdenciária do INSS, os sócios deveriam ser incluídos como responsáveis e eles já eram incluídos no polo passivo automaticamente, sem nenhuma discussão das suas atitudes e responsabilidade pessoal. Então esse era o comum nesse período, até esse julgamento. Era a tese do mero inadimplemento, né? Na época. Então, mero inadimplemento já gerava a responsabilidade automática do sócio. É como se aplicasse no direito tributário aquela responsabilidade... Nossa, agora eu me perdi. A responsabilidade menor da desconsideração da personalidade jurídica. Consumidor. Como ambiental, consumidor e tal. Então era uma situação dessa caótica, e isso colou, viu, Gabriel? Mas realmente não era o que previa a legislação tributária. A legislação tributária, ela tem regras específicas sobre a responsabilização do sócio. Eu não estou falando aqui, e aí sim vamos diferenciar, de desconsideração da personalidade jurídica, porque no direito tributário, a meu ver, também se aplicam as regras de desconsideração de personalidade jurídica. Tem um debate sobre isso. Mas se aquelas previstas no Código Civil, então se há confusão patrimonial
entre a pessoa do sócio e da PJ, né? Se ele atua fora do contrato social, né, do estatuto, ele já vai estar também na regra de responsabilidade tributária. Mas eu acho que são figuras diferentes, a desconsideração e a responsabilidade tributária. O fato é que no direito tributário nós temos uma previsão específica para a responsabilização dos sócios no artigo 135. Inclusive a gente tem um episódio, né, Felipe? Temos um episódio que nós tratamos especificamente da responsabilidade tributária, do artigo 135, lá no comecinho, na primeira temporada nossa. E você falou da confusão patrimonial, e nesse acórdão do CARF, você discutindo muito lá a questão da responsabilidade, lá do artigo 124 do CTN, no inciso 1, que fala do interesse comum, que são responsáveis solidários quando houver interesse comum na ocorrência do fato gerador. E foi o voto que prevaleceu, assim, esse interesse comum não pode ser qualquer interesse comum. Claro que o Código Tributário foi bastante genérico, então isso gera muita discussão doutrinária e jurisprudencial no sentido de se conceituar o que é esse interesse comum que vai levar a essa responsabilidade solidária. E ela, fazendo a análise do caso concreto ali foi julgado, ela colocou que uma das questões que ensejaria a responsabilidade solidária com base no artigo 124 seria justamente a confusão patrimonial. Porque ali estaria havendo interesse comum do sócio com a pessoa jurídica, ele está se usando muitas vezes da pessoa jurídica, a pessoa jurídica pagando conta do sócio, o sócio pagando conta da pessoa jurídica, usando bens um do outro, e ali houve então essa confusão patrimonial que geraria a responsabilidade com base, a responsabilidade solidária do sócio com base no 124, que é uma situação um pouco diferente do 135, né? Nós temos ali essa separação das responsabilidades com base no 124, que é a responsabilidade solidária, e com base no 135, que é a responsabilidade pessoal do sócio em função ali de atos praticados com excesso de poder, infração à lei, infração aos estatutos ou contrato social, que aí a jurisprudência caminhou e disse que o mero inadimplemento não configura infração à lei. Porque antes era isso, né, Carlos? Quer dizer, o mero inadimplemento era caracterizado como infração à lei e gerava responsabilidade pessoal do sócio. O Felipe quer falar, mas eu vou aproveitar aqui, Felipe, nesse ponto aqui. Olha que interessante, nem se discutia isso, na verdade. Automaticamente, pelo inadimplemento, se responsabilizavam os sócios, e todos eles. Sendo que o CTN, no artigo 135, só fala da responsabilidade do sócio gestor. Exato. E não do sócio que não tem poder de gestão. Né, o administrador, mas não do sócio que tem cotas e não tem. Então, responsabilizava-se, tentava se responsabilizar e se conseguia todo mundo pelo mero inadimplemento, mas nem se discutia isso, não era um problema do tipo assim, porque houve inadimplemento, aplico o artigo 135, não havia nem fundamentação. Só que esse tema foi debatido nesse julgamento do STJ que gerou essa tese de recurso repetitivo que o Gabriel mencionou. Qual foi o argumento da Fazenda Pública? Que faz um sentido, é um argumento legítimo. Olha, se há que ter ato ilícito como um dos requisitos para responsabilização pelo artigo 135 do CTN, o inadimplemento é um ato ilícito. Então ele possibilitaria a aplicação da responsabilidade. E o STJ afastou esse entendimento, me parece que muito bem, para dizer que o inadimplemento, primeiro que não é um ato ilícito da pessoa jurídica, do sócio, é da pessoa jurídica. A partir do momento que você fala que é um ato ilícito do sócio, você está partindo do pressuposto da confusão de personalidades jurídicas, e não é o caso. Né? Então, esse foi um dos argumentos para afastar. Em segundo momento, o mero inadimplemento não é um ato ilícito, porque o inadimplemento, e aí vai resvalar na parte penal, o inadimplemento, ele pode decorrer porque o negócio deu errado. Não existe uma lei que obrigue a empresa a dar certo, pelo contrário. Você estar no mercado significa que você pode ter prejuízo e quebrar. Então, isso não é um ilícito. Só não tem recursos financeiros para honrar com o tributo, vai fazer o quê? Exato, isso não é um ilícito. Então me parece que foi bem afastado, né, nesse sentido. Agora vamos passar para o Felipe, que o Felipe tá louco para falar ali. Não, pior que eu não tô louco, né? Vocês estão conduzindo tão bem a questão. Bom, a minha interpretação de todo esse histórico, de todos esses dispositivos que vocês estão colocando é conhecida, né? Eu sou um defensor ferrenho. Não vou falar da literalidade desses artigos, mas o defensor ferrenho do desacerto das decisões da STJ conduzindo esse tema, né? E, inclusive eu gosto de falar isso para aluno. Me parece que o STJ, hoje é o STJ, não vou poupar o STF hoje. Eles querem fazer uma... Isso não é de hoje, tá? Porque essa briga começou lá no TFR. Foi lá que começou isso daí. Tribunal Federal de Recursos Extinto, exatamente, né? Antes ainda do STJ. Foi lá que começou.
né? Eu achei que o primeiro acórdão que fala de responsabilização com base nesses atos ilícitos era da década de 80, se não me engano 86, alguma coisa assim. Então é muito antiga essa discussão. Mas a impressão que eu tenho é que os tribunais eles vão tentando adequar a legislação a um fato social, só que essa adequação acaba abrindo novas margens. E aí precisa de uma nova adequação para ajustar as situações que foram surgindo, e aí você faz uma nova adequação, ou seja, a lei ela vai sendo cada vez interpretada de uma forma a tentar superar circunstâncias que surgem em razão de uma interpretação anterior, que aí no final acaba ficando um grande ornitorrinco jurídico, né? E nesse artigo que a gente fala do 135, eu faço toda uma crítica a essa jurisprudência do STJ, porque a forma como hoje é aplicado o artigo 135 do CPM não é o que está escrito lá. A redação é uma, a aplicação é outra, totalmente diferente. Vocês falaram do 124, a mesma coisa, o Bruno estava mencionando a responsabilidade prevista no artigo 124 do CPM. Eu não vejo esse artigo 124.1 como responsabilidade é o inciso 2, né? Porque aquele artigo ele não trata de responsabilidade exclusivamente, ele fala das relações de solidariedade, que pode haver solidariedade entre contribuintes e solidariedade entre responsáveis, né, que são situações distintas. E a partir do momento que o STJ fala, olha, são responsáveis solidariamente, que responsáveis entre aspas, né, aqueles que concretizam conjuntamente o fato gerador, quer dizer, você tem contribuintes, você não tem uma relação de responsabilidade, você tem uma solidariedade entre contribuintes, né? Então, é a impressão que eu tenho, sabe? Então, hoje, tem lá uma série de requisitos para você colocar uma responsabilidade sobre um sócio, sobre um gestor. Tanto o 124 quanto o 135 falam que o ato ilícito tem que ter vinculação com o fato gerador, sendo que a gente está discutindo inadimplemento, ou seja, é uma circunstância posterior, via de regra, né, posterior ao fato gerador, totalmente desvinculado, mas ainda assim a gente está discutindo se tem essa responsabilidade ou não. E isso repercutindo não só no tributário, que a gente viu que chegou ao limite de se responsabilizar quando não tem pagamento, que eu não discordo com a fazenda, você não pagou, você está cometendo um ilícito, porque você tem que pagar, tanto é que é ilícito que tem multa se você não paga, né? Só que realmente não era esse o intento do 135, como também não é o intento do 135 responsabilizar quando tem uma dissolução irregular, mas é o jeito que está sendo aplicado hoje. E mais, repercutindo na esfera penal, a ponto de ter que vir um juiz penal ou um julgador administrativo e dizer, olha, vamos lá que não é bem assim. Ainda que lá no tributário esteja tendo um alargamento desse tanto, aqui o penal a coisa funciona um pouco diferente. Vamos dar um passo atrás que, quem sabe, esse passo atrás do penal acaba resgatando um pouco o tributário como deveria ser. E tem para encerrar, Gabriel, essa retomada histórica da saga do artigo 135, que realmente prevê, né, que tem que ter um ato ilícito, atuar contra o contrato pessoal do sócio, do sócio administrador, do administrador. O Felipe mencionou aqui que a gente não tinha comentado. Só que ao mesmo tempo que o STJ restringiu, ele abriu o flanco de responsabilização praticamente irrestrita no caso de dissolução irregular da sociedade, que é a coisa mais comum do mundo. No Brasil, as empresas não são dissolvidas, as pessoas jurídicas, elas simplesmente deixam de existir no mundo material, continuam com o contrato. E aí o oficial de justiça chega na empresa, diz que ela não está mais funcionando, e isso vai bastar para a responsabilização do sócio. Então, basta a certidão oficial dizendo que ela encerrou essa atividade, não está com interesse. O STJ entendeu que isso é um ato ilícito, que responsabiliza o sócio administrador, porque se ele não consegue pagar e precisa fechar, ele teria que decretar autofalência. Então é algo... Agora veio até esse tema repetitivo também sobre essa matéria, dizendo que seria o sócio administrador na época da dissolução. Isso aí começou a discutir detalhes, tal. Comparar um pouco então com o direito penal para a gente ver as diferenças, né, e as eventuais semelhanças. Bom, primeiro é importante lembrar que o direito penal não criminaliza a empresa. Então isso já é uma diferença muito relevante, porque numa execução fiscal você vai ter ali a empresa como contribuinte primário e aí eventualmente a inclusão do sócio, né, como algo adicional. No crime não, quem responde é só a física, só num crime ambiental que a jurídica responde junto ou sozinha. Mas então, né, esse já é um contexto que já difere um pouco do contexto tributário puro. Como é que se forma o polo passivo da ação penal de crime fiscal? Isso tem variado e o que a gente notou, hoje é mais raro de você encontrar, mas houve um momento em que vinha a denúncia contra todos os sócios.
da empresa, inclusive os não administradores. O que já contraria o artigo 135. Que já é uma situação, né, totalmente incomum e não recomendável, né, que o Ministério Público faça isso, que ele tente criminalizar alguém que sequer tem poder de gerência. Ok. Na estadual era pior, porque a estadual, principalmente no ICMS, a gente tinha, por exemplo, no Paraná, a promotoria centralizada em Curitiba que fazia denúncia no estado todo, né? E eles faziam sem inquérito nenhum, entende? Então recebeu a representação fiscal para fim penal, vê o contrato social e denuncia. Não houve ninguém, porque é óbvio que pode acontecer do contrato social não representar a realidade da empresa, nem o sócio administrador ser de fato o administrador, né? E no crime as pessoas respondem pelos seus atos e não porque, por exemplo, tem um interesse comum, como é possível na esfera fiscal pública. Ok. Na Justiça Federal, quando se trata de tributo federal, sempre se abre um inquérito policial, o Ministério Público recebe a representação, encaminha para a polícia abre o inquérito e chama as pessoas. Então vai chamar lá os sócios. E os sócios vão dizer, então, quem que administra a empresa, né? E aí ele vai tentar descobrir se o cara é laranja, se não é, se administra, se não administra. E esse é um filtro básico, relevante, para você entender o contexto de cada empresa. Ou seja, na Justiça Federal, é muito mais difícil que venha a denúncia contra um sócio não cotista, a não ser que o inquérito apure que, de fato, ele é administrado. Ainda acontece isso na estadual? De inclusão de sócio não cotista faz tempo que eu não vejo. Mas foi comum. Sócio não administrador. Sócio não administrador. A inclusão de sócio cotista não tenho mais visto. Mas é interessante que na esfera penal não basta ser sócio administrador para ser réu na ação. É diferente. Então, como o direito penal é a última ratio, né? Como se trata de uma responsabilização com pena privativa de liberdade, existe um filtro mais rigoroso. E isso decorre de experiência, né, de situações triviais. Por exemplo, você pode ter uma empresa que tem 3 sócios administradores. Vamos imaginar que é uma indústria. Aí tem um sócio que fica no chão da fábrica, lá tocando a produção. Tem outro sócio que compra e vende, que é o comercial. E tem um outro sócio que trata de temas administrativos, inclusive da tributação, né? Então, pode ser que o sócio que está lá no chão da fábrica não tenha nem ideia do que está acontecendo no universo contábil, tributário, né? Então, na esfera penal, essa individualização é esperada. Mas temos entendimento jurisprudencial de que nos crimes societários, ou seja, aqueles praticados através de empresa, para efeito só, e aí eu queria diferenciar, o ajuizamento da ação é uma coisa e a condenação é outra, né? São momentos diferentes que exigem raciocínios mais, né, juízos mais ou menos rigorosos, em que, nesse entendimento, então, de que quando se trata de crime societário, a denúncia não precisa descrever com a habitual individualização o que fez cada um. Ou seja, no crime fiscal, o Ministério Público vai dizer assim que o fulano de tal, né, 1, 2, 3 sócios, na qualidade de administradores da empresa, inseriram na GIA, no campo 63, informação falsa, vai descrever o que é, entende? Então, você vai ter os 3 vão ser colocados no mesmo saco ali, né, na mesma descrição. Isso, então, a jurisprudência admite. Mas, para efeito de condenação, seria esperado que houvesse aí o esclarecimento efetivo da atuação de cada um e que não pudesse haver a condenação dos 3 pelo simples fato de serem sócios, né? E o que me chama a atenção é que esse tema, né, que a gente vinha comentando, e essa inclusão na CDA do nome do sócio ou não, que implica na inversão do ônus da prova ou não, é uma questão, já é uma situação limitativa, entende? Da formação do polo passivo, né? Então, se você exige que o nome do sujeito conste da CDA, porque se não constar, aí a Procuradoria vai ter que, né, o Estado, o ente público vai ter que provar, e já se sabe que é muito difícil dele provar, porque produzir a prova do que acontecia dentro da empresa não é algo simples, né? Então, nesse contexto, parece que a formação do polo passivo numa execução fiscal, com a inclusão dos sócios, é mais difícil, é mais rigoroso, ou seja, é mais difícil você pôr o sócio
do que no direito penal, né? Numa ação penal. Porque na ação penal basta ele ser sócio administrador que ele já vai ter que responder, pelo menos, né? Que é um contrassenso total, né? Uma contradição sistêmica. Como pode, na última ratio, ser mais fácil de... Porque, assim, o fato da pessoa ser investigada, indiciada e ser ré numa ação penal, por mais que não seja a condenação, nós sabemos que socialmente é algo muito danoso, né? Muito pesado. E isso me parece realmente um problema do nosso sistema. Até já começa, Gabriel, a gente já conversou sobre isso, né? Já começa pela forma como é compreendida a questão de crimes contra a ordem tributária, né? Que parece uma cobrança utilizando o direito penal, o que é um contrassenso com o direito penal, né? Imagino que os pensadores do direito penal fiquem de cabelo em pé com isso, né? Sim. E isso, repara só no problema, né? A gente está falando só da individualização do réu, do acusado. Quando um inquérito está rolando na PF, por exemplo, o delegado não quer nem saber da materialidade. Na cabeça dele, com exceções, com algumas exceções, mas raras, ele não quer saber se houve sonegação ou não, porque isso para ele já está definido. A Receita já disse que houve, por isso representou. Esse não é problema meu. Então ele só está preocupado em achar o autor. É a única preocupação dele. O que é também, eu não sabia disso, mas é um erro gravíssimo, porque o fato da autoridade fazendária considerar que existem indícios da ocorrência de sonegação não significa que realmente tenha havido, né? Sim. Então a materialidade deveria ser verificada no inquérito. Você vai jogar para o inquérito a discussão tributária se houve a sonegação, não se houve o ilícito. Não, até porque pode ter havido sonegação do entendimento do fisco que levou à aplicação da penalidade, mas não houve, no juízo da autoridade competente para averiguação penal, não houve o delito criminal. Até porque as esferas são independentes, né? Então o juízo criminal tem não só a possibilidade, mas como o dever, em razão da independência, de discutir todos os temas que forem relevantes para a configuração do tributo. Entrar nesse mérito também. Mas o que aconteceu? A jurisprudência se blindou em esfera estadual, federal, no STJ, no sentido de ser muito contrária, avessa à discussão de temas de mérito. Você consegue, às vezes, discutir o mérito? Consegue, quando você mostra que a situação está meio bizarra, sabe? Que você tem um problema grave na autuação, né? E que a ação anulatória vai demorar, e que não vai dar tempo, né? Então, é exceção. Em regra, sequer você consegue discutir a questão de mérito. Então, a discussão fica toda em torno da autoria. Se houve a autuação, já partem do pressuposto que houve sonegação. Ou seja, quem define o pressuposto que eles não querem discutir. Quem define se teve ou não a materialidade do crime é a Receita Federal. É o auditor fiscal, é a autoridade para declarar a materialidade do crime. O auditor e as instâncias, né, de julgamento de recursos. Porque como ficaria a competência da justiça criminal de debater as questões de méritos tributários também, né? Não sei se isso é que eles alegam para não entrar nesses méritos também. Exatamente, tem um argumento de especialização, né? Quem decide isso é o juízo civil, né? O juízo civil tributário. Mas isso contraria a independência das instâncias, né? É um uso deliberadamente invertido da independência das instâncias em prejuízo do contribuinte. Então, Gabriel, você mencionou a questão da inclusão do sócio na CDA, porque, veja, se é uma questão em que o fisco, na autoridade fazendária, na fiscalização, percebeu que o sócio pessoalmente agiu de forma contrária à lei, cometendo ilícito ou contra o estatuto, né, ele deveria apurar essa responsabilidade administrativamente de forma concomitante, ali é a apuração do crédito, e responsabilizar o sócio administrativamente. Isso vai espelhar depois lá na inclusão, na inscrição endividativa e na CDA, que depois vai instruir a execução fiscal. Faz todo sentido, né, que o sócio tenha tido o direito de ampla defesa e contraditório na esfera administrativa e vai redundar lá na CDA, e daí por isso que o STJ diz que nesse caso inverte o ônus, né, até pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Mas veja, pressupõe-se que se ele está na CDA, houve efetiva apuração, pressupõe-se, efetiva apuração da responsabilidade. Como eu mencionei aqui, tinha uma lei de 93 para contribuições previdenciárias que previa a inclusão automática dos sócios sem apuração de responsabilidade. Essa lei foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, exatamente porque não poderia ser apurado de forma automática, né? O que acontece
acontece na esfera penal. Exato. Exatamente. O que é um verdadeiro absurdo. E aí a situação ainda se agrava um pouco mais, porque a gente está falando só da formação do polo passivo, né? Do começo do jogo. Então, beleza. Para começar o jogo tá fácil de pôr sócio administrador. Mas o mais preocupante é que a gente nota que ainda quando se fala em juízo de sentença, né, que você, teve a instrução e essa individualização que não é exigida no começo, parece óbvio que precisa ser exigida no fim, você tem situações claras em que o tribunal ele atribui ao sócio administrador a responsabilidade dolosa, que todo crime fiscal é doloso, necessariamente não tem crime culposo, a culpa por ter praticado o crime, ainda quando fica claro que não é dele o problema. Por exemplo, nesses casos em que a tributação de uma dada atividade é mais complexa, sabe? A interpretação. Vou dar exemplos. Ontem eu participei de um julgamento no TJ do Paraná, de um caso do CMS. A situação não era complexa, mas ainda assim eu acho que explicativa é útil para essa discussão. Então imagina assim, era uma empresa transportadora, e a transportadora ela tem custos expressivos, e esses custos geram apropriação e interferem na tributação. E o cara, ele apresentou a documentação das despesas que ele tinha. A nota do posto de gasolina, pagamento do motorista, trocou pneu, enfim, seja lá o que for, né, os custos habituais. E até intuitivo. Não tem jeito de rodar um caminhão sem ter custo. Né, impossível. Aí, então, além de apresentar a comprovação dos custos, ele precisa apresentar de uma maneira específica, num formulário específico, por caminhão, você põe a placa do caminhão, põe as despesas. Ok, ele não fez isso. Seria melhor se ele soubesse e tal. Mas enfim, o cara não sabia disso. O empresário, ele contrata o escritório de contabilidade, o escritório de contabilidade faz, né, é o expert, e faz, né, apresenta a tributação, os documentos relevantes, mas não da maneira adequada. Pergunto, tem dolo? Não tem. Ele é autor do crime? E vai conseguir absolver o sujeito nesse contexto. Olha, mesmo que fosse por culpa grave, qualquer coisa do contador, do empresário, aí é uma questão de forma, como ele fez isso, para falar que houve, sendo que materialmente o valor é aquele e ninguém está discutindo, onde está o dolo de sonegar? Diz assim, olha, eu não posso identificar as suas despesas se você não as apresenta de maneira correta. Assim você dificulta o meu trabalho. Então azar o seu. Mas isso tudo decorre também da complexidade da tributação no Brasil, né? Tantas normas acessórias e muitas vezes os próprios contadores não conseguem acompanhar toda essa evolução de instruções normativas, resoluções, obrigações acessórias, formulários, e acabam cometendo erros ali que nem o empresário não está nem sabendo. Mas olha, pode gerar uma falha no recolhimento de tributo que não foi dolosa, que não houve a intenção de deixar de recolher esse tributo. Hoje até, cara, se pegar, por exemplo, o PIS/COFINS não cumulativo, e aí você tem créditos em relação aos insumos, isso é muito subjetivo, né? E o STJ julgou isso, diz, você pode tomar crédito sobre insumos que são relevantes, indispensáveis para a sua empresa. Quem vai dizer o que é indispensável para determinada empresa? E o contador muitas vezes fala, vamos tomar crédito sobre isso, e o empresário não está nem sabendo. E de repente vem uma autuação, não, você tomou crédito aqui para sonegar imposto, enfim. Então, nesse ponto, primeiro eu vou pegar a parte da forma, depois eu vou pegar essa questão que você mencionou, Bruno, da exegese, porque afinal de contas a legislação imputou, né, ao próprio contribuinte o dever de interpretar a complexidade e fazer o recolhimento. Mas antes de falar disso, eu vou voltar para a questão da forma. Se o valor devido era o mesmo, no final das contas, né, me parece que ainda que houvesse responsabilidade por infração administrativa, isso nunca poderia ser considerado crime. É um absurdo. Prejuízo ao erário? Não, prejuízo, o cara não tinha o dolo de sonegar. Tanto é que ele declarou pelo caminho errado. Sim, mas aí qual é a preocupação? Aí tudo bem. O resultado final, nesse caso, o julgamento foi de nulidade da decisão, tinha uma sentença condenatória, mas por outro motivo, porque a acusação ela tratava de uma infração que não era descrita no procedimento administrativo fiscal. Mas eu quero dizer o seguinte, na esfera penal, não é raro, não é despropositado que haja um resultado condenatório numa situação como essa.
Entende? Eu já ouvi de desembargador, por exemplo, no TRF4, né, de você explicar a situação. Era um caso assim daquela MP da desoneração das empresas que pagam contribuição sobre a folha e sobre a folha naqueles serviços ou produtos que não estão na MP e pagam também sobre o faturamento naquilo que é desonerado. Puxa, isso aí é complexo, viu? Eu notava que os contadores e até o tributarista ali do caso tinham uma dificuldade em entender o que estava acontecendo. E até a Receita, porque ela mesma autuou num tanto, depois mudou para 10% daquele tanto, sabe? Uma coisa de fato complexa. E aí você vai tratar disso na esfera penal para demonstrar a complexidade e a consequente ausência de dolo. E você ouve coisas similares a essa que diz uma dessas notícias, uma desses casos do CARF recente, que fala de interesse comum. Mas ele se beneficiou, ele é o sócio da empresa. Mas aí até entendo que talvez para responsabilização tributária esse argumento faça algum sentido, mas para responsabilização penal, aí existe um exagero enorme. Não precisa, né? Para responsabilidade tributária, para isso você tem desconsideração. Você consegue demonstrar no desvio de finalidade da empresa, ou seja, você está esvaziando o patrimônio da empresa. Você, é o que eu defendo, inclusive, na dissolução irregular. Se você não faz a liquidação da empresa e fica com os bens, isso para mim é confusão patrimonial. Você não precisa aplicar CTN para isso. O Código Civil já dá essa resposta. O que eu acho? Se aplicasse o CTN do jeito que é, a coisa se resolveria de uma forma muito mais fácil, né? A gente tem lá no CTN o artigo 137 que ninguém nunca lembra que existe. E é tudo 135, né? Tá lá, o 137 é claramente responsabilidade por infrações. Inclusive, ele lida com crime, né? Ele fala lá que se exonera, né, ou que se responsabiliza pessoalmente o agente quando a sua conduta também for tipificada como crime, salvo se ele faz isso no exercício regular de mandato, faz com poder de... não poder de gestão. Então, enfim, aqui no exercício regular de administração, mandato, função, cargo e emprego, né? Ou seja, ele cometeu uma infração que também é tipificada como crime, por exemplo, sonegação fiscal. E aí entra um pouco a questão do intento, né? Mas ele fez isso na gestão da empresa, né? Ele sonegou para fazer um caixa para a empresa. Ele sonegou para a empresa pagar menos é uma coisa. Nesse caso, não teria responsabilidade por infração. A responsabilidade é da empresa, né? Daquela infração. Só que isso não desonera que haja uma responsabilidade no penal, que nem você falou agora há pouco, que é da pessoa física, a responsabilidade. Sempre. Só que no tributário não vai ter. Porque o que faz essa responsabilidade por infração? Ela complementa o 135. Tanto o 135 quanto o 137 fala daqueles casos que teve um abuso por parte, e aqui a gente está falando do gestor, né? Da pessoa física perante a pessoa jurídica, né? Então, o cara que agiu com dolo, agiu contrário à lei, contrato social, contra a empresa, isso fez gerar um fato gerador, né, no seu tributo, o 135 tira a empresa do polo passivo e fala assim, olha, o real contribuinte nessa operação é a pessoa física. Na aparência foi a pessoa jurídica, mas a gente viu que, por base nesse ato doloso, nesse ato ilícito, quem efetivamente praticou aquele fato gerador é a pessoa física. Então não é o contribuinte na empresa, é a pessoa física, responsável pelo tributo. Mas também tem a multa, que é para o 137, que também, né, o 137, ele faz uma referência ao 135, que é para quê? Para que não fique essa responsabilidade sujeita só ao imposto, ao tributo, que seja imposto e que seja a multa. Então, assim, a gente tem no tributário, acho que todo o arcabouço, para que haja essa responsabilização de terceiro quando tem essas infrações, né? E acho que a lei deixa muito claro também que realmente, né, a esfera tributária e a esfera criminal não necessariamente se comunicam. Mas em que sentido? Porque acho que pode haver algumas infrações tributárias que não configuram crime, e acho que pode acontecer ao contrário também. Acho que pode ser, tem infrações que na esfera tributária não vai ter repercussão, mas que na esfera penal sim, justamente em razão de que não tem responsabilização de pessoa jurídica. É que nem eu falei, o 137 fala. Acho que sonegação fiscal é um caso muito claro, né? A pessoa lá, a empresa está indo pro pau, eu preciso dar um jeito aqui de pagar menos imposto, começa a adulterar a nota fiscal. Ele fez um exercício regular de mandato. Não sei se foi um mandato tão regular assim, mas quer dizer, ele estava no poder de gestão, né? Ele exerceu sua função de administrador, ele não buscou um benefício próprio, eu acho que ele se encarga melhor, não é um ato de gestão. Ele provocou um ato de gestão. No tributário, fala claramente, olha, beleza, você fez isso, a responsabilidade sobre isso não é tua, é da empresa.
né, esse fato gerador é da empresa. Para isso que serve o 135 e 137. Esse fato gerador é da empresa. Então, eles vão ser responsabilizados. Quem deve esse tributo é a empresa, não é você. Mas, no penal, isso é um dolo, acho que inclusive é um dolo específico, né, lá na Lei 137, né? Você adultera para, né, uma finalidade de pagar menos impostos. Mas foi o que eu falei no começo, né? A partir do momento que você coloca um 135, por exemplo, para causar responsabilidade para basicamente qualquer ato ilícito, isso repercute muito fácil na esfera penal e acaba trazendo, acho que, essas distorções que a gente tem visto, né? Amplia muito. Amplia muito, né? Realmente, né? Às vezes coisa que nem era para ser punido na esfera penal, que não quer solar a última raça, está lá sendo punido porque, por uma construção jurisprudencial, se falou que no tributário aquilo lá é um ilícito e toca para frente, né? Ver o que acontece. Aí entra aquilo que o Bruno tinha mencionado, né, da exegese, da interpretação que o contribuinte tem que fazer para poder aplicar a legislação tributária no lançamento para homologação, em que a responsabilidade pela interpretação é dele, diante desse caos complexo. E dentro das múltiplas possibilidades, ele pode adotar um comportamento ou uma interpretação legítima, possível, mas com a qual a autoridade fazendária, a administração tributária venha não concordar e dizer que ele cometeu um ilícito, que houve ali sonegação, e isso vai virar automaticamente crime, materialidade de crime e responsabilidade do sócio por uma interpretação legítima. Eu posso dar um exemplo prático disso? Isso acontece muito em compensação, porque na compensação agora caiu aquela multa isolada de 50%, né? No contribuinte fazer compensação era homologada 150 automaticamente. Agora o STF julgou inconstitucional. Se tiver dolo. Isso, que aí cai no 150%. Mas aí volta justamente no que vocês estavam dizendo. A compensação, como toda apuração do tributo, é o contribuinte que tem que fazer. Ele tem que ir lá, ler a legislação e falar, olha, aqui eu tenho um pagamento indevido. Apura aquele crédito, compensa, e aí que a Receita vem. E a Receita vem e fala assim, olha, você errou. Só que mais do que isso, eu não concordo com você, você sabe que isso que você está fazendo é errado, então você está sonegando, você está usando crédito falso, né? Então, por essa tua conduta de interpretar a lei de uma forma impossível, que não dá, o teu crédito é falso, então você está cometendo uma sonegação fiscal, você está cometendo uma fraude de 150%, que vai desembocar automaticamente lá no crime. Então, mas aí que eu acho que é o perigo, porque a coisa é tão complexa, e a gente sabe que hoje existem diversas assessorias que vão vender isso muitas vezes para o contribuinte. Ó, isso aqui é legal, mesmo o próprio contador pode sugerir para ele. E aí, como que você vai examinar o dolo foi do contribuinte ou ele seguiu uma orientação de um profissional que ele contratou para isso? E como que ficaria isso, Gabriel, na esfera criminal, essa diferenciação? Não sei se já enfrentou alguma coisa nesse sentido. Ferrou. Gabriel, conta aí, ferrou. Não, isso é recorrente. É uma situação que acontece com certa frequência. Não sei se é uma linha de defesa, né, que você usa, talvez. Então, é uma linha viável quando você tem uma complexidade, quando não era razoável que o empresário soubesse daquilo. Mas eu já tive situações em que a orientação do profissional contratado, do consultor, era muito ruim. E aí você vai depender da qualidade disso. Eu acho que tem um caso que o Felipe conhece até. Era uma situação totalmente... Eram várias empresas e o consultor disse que a empresa devia ter um financeiro unificado, de CNPJs diferentes, usava uma conta corrente só. Então era uma situação bizarra, né? Assim, o empresário agiu muito mal. E aí isso é indefensável. Mas quando você tem de fato, e esses exemplos que eu mencionei talvez sejam bons exemplos, né? Desse da transportadora, que nem acho que é complexo, mas nesse outro da desoneração é bem complexo. Então é lógico que o empresário não tem o que fazer a não ser seguir a opinião do fiscal, do contador. E se o contador errar, ele acaba sendo responsabilizado. Claro, mas é evidente que não tem dolo. Né? Então ele está contratando um profissional que vai orientá-lo e o profissional errou. Nem o contador tem dolo nesse caso. Ele pode ter sido descuidado, mas o descuido gera o ilícito tributário, mas não gera o ilícito penal. Muito bom, pessoal. Felipe, quer concluir alguma coisa? Não tenho coragem. Então tá bom, pessoal. Queria agradecer muito aqui a participação do Gabriel, mais uma vez contribuindo no nosso podcast.
Muito obrigado, Gabriel. Se despedir do pessoal, só dizer que foi um prazer de novo. Estou sempre à disposição, sempre às ordens. Obrigado. Carlos, é só agradecer. Obrigado, Bruno. Só agradecer aí aos nossos ouvintes e até o próximo episódio. Muito obrigado. Tomar que a agenda deles, do Felipe e do Carlos, é muito difícil. É difícil. Os caras querem gravar 10 horas da noite, meia-noite. Aí não dá, né, Gabriel? Aí teria dado já. A agenda é muito difícil desse pessoal. Ouvintes, a gente tá tentando gravar esse episódio já faz uns 3 meses já. Tá agendado faz 2 meses. Sem contar que tem um outro que tá na pauta, um outro que a gente tem na pauta sobre... eu não me recordo do tema, não vou falar também pra não dar spoiler, que já faz 1 ano que a gente tá tentando gravar com um outro amigo seu. Mas quem sabe a gente consiga, vamos lá. Colocar no estatuto do tributário ao pé do ouvido que os episódios têm que ser gravados em horário comercial. Senão não dá, cara. A gente dorme, às vezes eu durmo antes do episódio, daí você acorda meio sonolento, não sabe nem o que tá acontecendo. Felipe, suas considerações aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de sempre, a gente se vê na próxima. Então tá bom, pessoal. Obrigado pela participação e sempre nos acompanhe aí, outros episódios virão. Um abraço para todos. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.